Bom dia a todos! Estamos iniciando mais uma aula de geografia e a aula de hoje é continente americano. Então, prestem atenção, peguem os seus cadernos e lápis, façam suas anotações que no final tiraremos suas dúvidas. A localização da América. O continente americano é o segundo maior continente do mundo, atrás apenas da Ásia, com mais de 42 milhões de quilômetros. Suas terras estão distribuídas no sentido norte e sul da Terra e ela está localizada totalmente no hemisfério oeste ou ocidental. Observem aí o mapa que ele está dividido entre os hemisférios norte e sul, ocidental e oriental. Localizem a América e vejam que ela está totalmente localizada no hemisfério ocidental ou oeste, como também está localizada nos hemisférios norte e sul. Os principais paralelos que cortam a América são o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. A exceção é o Círculo Polar Antártico, onde não há a incidência do corte desse paralelo na América. Devido a essa localização, ela está inserida em quase todas as zonas climáticas da Terra. Então, nesse segundo mapa, onde nós temos as zonas térmicas, nós temos a parte de cima, que é a zona glacial ártica, que está em branco, a parte amarela, tanto em cima quanto embaixo, que são as zonas temperadas, tanto do norte quanto do sul, e a parte central, que é a zona intertropical, que está em laranja. A exceção da América é que ela não está inserida na zona polar antártica. E uma coisa que eu quero que vocês observem é que quanto mais próxima da linha do Equador, mais quente é. Quanto mais perto das zonas polares, mais fria é. E a distância entre o extremo norte e o extremo sul da América é de aproximadamente 14 mil quilômetros. Regionalização. O que é regionalização? Regionalização é quando dividimos algum terreno em regiões de acordo com critérios para que seja melhor estudado. Então, você pode utilizar qualquer tipo de critério, seja ele climático, econômico, através de pessoas, através da vegetação. Então, no caso da América, os principais tipos de divisão da América são a localização geográfica, a parte histórica e cultural e o nível de desenvolvimento. De acordo com a divisão geográfica, que é um dos primeiros critérios de regionalização e mais conhecidos, a América ela é dividida em 3 partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Norte ela é composta por 3 países: Estados Unidos, Canadá e México, além da ilha da Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Esse terreno corresponde a 55% do território da América. A segunda parte é a América Central. Ela é dividida em 2 áreas. A primeira é chamada de continental ou istmica, que é a que faz a ligação entre a América do Norte e a América do Sul. E a segunda parte é chamada de insular ou de ilhas. A parte continental ou istmica, ela é formada por 7 países. Já a parte das ilhas, ela é formada por 2 grandes grupos chamados Pequenas e Grandes Antilhas.
Entre essas ilhas, nós podemos destacar as ilhas do Caribe, que são muito famosas em todo o mundo. Já na América do Sul, ela é formada por 12 países, mais um território francês, que é a Guiana Francesa. E ela corresponde a 43% do território da América. Aí vocês vão ver uma charge relacionada à dominação dos Estados Unidos com relação ao restante da América. A divisão histórico-cultural. Ela divide a América em duas grandes áreas, que é a parte anglo-saxônica e a parte da América Latina. Inicialmente, essa divisão se deu com base na linguística, onde nós temos aí uma língua de origem anglo-saxônica, que seria o inglês, e as línguas de origem latina, que seriam espanhol, português, italiano, francês. Então, a América era para ser dividida de acordo com a língua oficial do país. No entanto, essa divisão não ocorreu dessa maneira exatamente, e hoje em dia houve uma outra forma de dividir, porém com a mesma nomenclatura, onde os países que são considerados anglo-saxões, eles são países ricos, que é o Canadá e os Estados Unidos. Já o restante, mesmo falando línguas de origem anglo-saxônica, como é o caso aí de alguns países da América Central, como a Jamaica, por exemplo, que falam inglês, eles são considerados países latinos. Então, fica uma divisão entre pobres e ricos, onde os ricos são considerados os anglo-saxões e os pobres são considerados os latinos. Essa divisão entre anglo-saxão e latino também foi baseada no tipo de colonização que nós tivemos. Houveram dois tipos de colonização, que são chamadas de colônia de povoamento e colônias de exploração. E essa colônia de povoamento foi justamente o tipo de colonização dos Estados Unidos e do Canadá. E o restante da América foi colonizada como colônia de exploração. Então, nós temos aí um quadro comparativo, onde vai mostrar as condições das colônias de exploração e as condições das colônias de povoamento. Então, nós temos aí características como o clima, o tipo de propriedade, a produção, a mão de obra, o destino da produção, as áreas e a administração. Vale ressaltar que não é apenas o tipo de colonização que vai determinar se atualmente você é um país rico ou não. Isso pode ter sido um dos fatores, mas não necessariamente a obrigatoriedade de que isto ocorra. Aí nós temos mais uma outra charge a respeito da colonização, de exploração, que ocorria principalmente por parte de portugueses e espanhóis. E o último nível de regionalização é o nível de desenvolvimento. Com respeito ao desenvolvimento, nós temos os países que são chamados de países desenvolvidos, que são aqueles famosos países ricos, Canadá e Estados Unidos. Nós temos os países emergentes, eles são classificados como subdesenvolvidos. No entanto, eles apresentam um relativo desenvolvimento econômico e social em comparação com as outras nações subdesenvolvidas. Ou seja, eles seriam uns subdesenvolvidos melhores, uma classe intermediária. Neste caso, o exemplo é o México, o Brasil e a Argentina.
Nós temos também os países com economia baseada em recursos minerais. Como o nome já diz, elas são baseadas principalmente na extração de minerais. Aí, no caso, a Venezuela, o Chile, a Bolívia, entre outros. Geralmente são países que exploram muito a parte de alguns minerais, como prata, ouro, ferro, gás natural e petróleo, entre outros, mas principalmente esses. Também temos aí os com nível de economia baseado na agropecuária, onde a agricultura e a pecuária são a base da economia desses países. É o caso aí do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, entre outros. Lembrando que esses dois últimos, os baseados em recursos minerais e na agropecuária, são todos países pobres, subdesenvolvidos. Os emergentes são um pouquinho melhores, são a classe intermediária, e os desenvolvidos são os ricos. Então, nós terminamos aqui o nosso slide. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, vocês me procuram para que a gente possa tirar todas as nossas dúvidas.